Graça e paz, bom dia. Esses dias nós estamos falando sobre perdão. Nós vimos que o perdão emana de Deus, vem de Deus, nos alcança e nos torna aptos a perdoar também aqueles que nos ofendem, aqueles que pecam contra nós. E a gente percebe que às vezes não é fácil assim, porque às vezes nós temos dificuldade, às vezes até de pedir perdão, nós temos dificuldade de pedir perdão. Nós temos dificuldade às vezes de perdoar também, nós temos dificuldade. E eu gostaria muito hoje de falar sobre a confissão, o poder da confissão. Eu gostaria muito que você meditasse nisso hoje. Salmo 32, versículos 3 a 5, está escrito exatamente assim: olha, quando eu calei os meus pecados, quando eu guardei silêncio a respeito dos meus pecados, envelheceram-se os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque dia e noite a sensação que eu tinha é que a sua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou como uma sequidão de estio. Então, confessei-te o meu pecado, a minha maldade não mais encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e o Senhor perdoou, tu perdoastes a maldade do meu pecado. A culpa, ela adoece. A culpa adoece. E uma coisa muito interessante é que às vezes a gente tem dificuldade demais de confessar. A confissão é uma arma poderosa para a cura da alma. Tremendo isso. Sabe, no Salmo 51, diz o seguinte, de 1 a 7. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à sua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Salmo 51, versículos de 1 a 7. O Salmo 38 ainda diz uma coisa muito interessante, versículos 3 e 4. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua ira. Não há paz nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, são como uma carga pesada demais para mim, para as minhas forças. Salmo 38, 3 e 4. Já o Salmo 38, versículo 18, o salmista, depois de falar tantas coisas, ele disse, porque eu confessarei a minha culpa, estou em angústia por causa do meu pecado. Tanto no Salmo 57, no Salmo 32, no Salmo 38, a gente percebe o salmista gemendo e sofrendo por causa de uma culpa que ele carregava e que ele precisava tão somente de confessar ao Senhor a sua culpa, o seu pecado. Uma coisa muito interessante, Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem promessas para nos abençoar. Ele já fez tudo o que precisava para nos abençoar. Então é preciso de arrependimento, é preciso de pedir perdão e é preciso ainda, assim, depois do arrependimento, é preciso que haja confissão, confessar o pecado. A sensação que o salmista tinha no texto que nós lemos era que não havia parte sã na sua carne. Era como se fossem chagas purulentas e mal cheirosas. O pecado fede, a culpa fede. Não havia saúde nos meus ossos. Ele tinha a sensação de envelhecimento de ossos. É como se carregasse um fardo pesado demais sobre as costas. Ele estava curvado pelo pecado, pela culpa. Ele estava abatido. Ele estava aflito, quebrantado.
ele gemia pelo desassossego do seu coração todos os dias. E aí ele ficava carregando aquele negócio e disse: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram, meu humor se tornou como uma sequidão de estio. E aí veio na cabeça dele, na mente dele, no coração dele: eu vou confessar ao Senhor, vou confessar ao Senhor os meus pecados. E ele confessou os pecados, e o que aconteceu? O Senhor tirou o peso da culpa após a confissão. É bom que a gente se arrependa, mas é muito bom também que a gente confesse os nossos pecados ao Senhor. Eu não sei como está a sua vida agora. Eu não sei se você está carregando uma culpa desnecessária. A confissão é uma estratégia de Deus para que o seu pecado não mais tenha poder sobre a sua vida. Pecado tem nome. Não peça a Deus, já falamos isso, não peça a Deus para perdoar as suas multidão de pecados. Faça a confissão do pecado que aflige. O perdão, ele procede imediatamente à confissão. Pecado confessado é pecado perdoado. Às vezes nós temos medo de confessar. Às vezes nós temos medo de sermos mal compreendidos. Temos medo até de não sermos perdoados. E por causa desse medo, nós carregamos culpa e não resolvemos a questão do pecado no nosso coração. Este pensamento que nos vem, assim, é um pensamento, é uma arma diabólica para nos travar, para nos bloquear, para que nós não sejamos abençoados. A Bíblia nos exorta lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros e orarmos uns pelos outros para que nós possamos ser curados. É o que diz a Bíblia. Eu não estou dizendo para você sair contando o seu pecado para todo mundo. Deus sempre coloca alguém na sua vida, alguém que possa te ajudar, alguém que realmente vai interceder por você, vai te aconselhar, vai te direcionar a tomar atitudes mais corretas. É isso que a Bíblia diz, para você não ficar guardando o pecado. A confissão, ela derruba a cerca do diabo, ela te libera para prosperar. A confissão quebra a maldição, ela tira o peso, ela reata a comunhão, ela tira toda a legalidade do mundo espiritual maligno, ela sara a nossa alma. Então a melhor coisa que você pode fazer hoje é, uma vez que você tenha consciente do seu pecado, que Deus te perdoa, que Ele tem promessa de perdão, que você pode se arrepender e que você pode também confessar o seu pecado, não perca essa oportunidade agora. Confesse e seja curado em nome de Jesus. Senhor, eu não sei, eu já te falo isso várias vezes, Senhor. Eu não sei como que essa mensagem vai encontrar este coração agora. Mas, meu Deus, se essa mensagem tocou este coração, é porque o Senhor tem uma cura para liberar para esta vida. Eu oro ao Senhor que, uma vez conscientes do erro que nós cometemos, dos nossos pecados, nós possamos nos arrepender e fazer a confissão, pedir perdão, confessar o nosso pecado, para que nós sejamos sarados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe abundantemente. Até o nosso próximo encontro.